Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, dos nossos irmãos aqui da nossa comunidade, dos nossos amigos e queridos que nos acompanham. Eu queria deixar mais uma reflexão da parte de Deus para o nosso coração, tentar pensar um pouquinho algumas coisas sobre esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então, a cada dia nós temos falado, a cada dia cada final de semana pelo menos, nós temos compartilhado um texto, uma reflexão, para juntos podermos pensar sobre todas essas coisas que têm acontecido. É claro que nós não estamos tão adaptados, na verdade, né, a toda essa questão de novas tecnologias. Eu me lembro que na faculdade nós tivemos aula sobre novas tecnologias e como usá-las. Talvez devesse ter aproveitado mais essa matéria naqueles tempos de faculdade e até me aprofundado um pouco mais, ou tantas outras pessoas, né? Hoje nós vemos muitas lives acontecendo, muitas palestras pelas mídias, e nós começamos a ver um novo mundo, começamos a analisar um novo mundo que se torna de repente à nossa frente. Em questão de um mês atrás, nós estávamos em um outro mundo, em uma outra realidade. Mas, na verdade, os princípios cristãos, eles não mudam, e eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre isso. Apesar de nós mudarmos a forma, os princípios, eles não mudam. E eu lembro que essa foi uma das coisas que eu gravei nessas aulas de novas tecnologias. As formas mudam, as formas de culto, o jeito de cultuar, mas os princípios jamais mudarão, né? A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, os princípios de Jesus continuam sendo os mesmos, e os ensinamentos, eles continuam sendo profundos, assim como era naquelas épocas, e talvez um pouco mais profundo até. Eu acho muito interessante analisarmos os ensinamentos de Jesus, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite, né? Espero que ao ouvir esta reflexão, todos em sua casa, em sua família estejam bem, que todos vocês e todos nós estejamos nos cuidando o suficiente e não criticando aqueles que por algum motivo não têm se cuidado como nós temos, ou, né, de alguma maneira, mas assim, respeitem isso. Cada um tem o direito de viver na sua liberdade, naquilo que ele acha que está certo viver, e aquilo que o seu domicílio tem dito para ele viver. Então, assim, deixem as pessoas caminharem, não critique, faça a sua parte com qualidade, faça a sua parte com muita qualidade, e vamos caminhar assim, respeitando uns aos outros. Essa reflexão eu deixo para o seu coração. Eu acho muito legal os ensinamentos de Jesus, e no capítulo 6, no versículo 34 de Marcos, Jesus tem um ensinamento muito interessante para nós, e eu queria tirar desta experiência de Jesus naquele tempo 5 ensinamentos para nós pensarmos hoje, para nós refletirmos hoje na nossa caminhada, enquanto você está aí na sua quarentena, nesses tempos difíceis, que você possa refletir radicalmente nesses 5 ensinamentos de Jesus. Eu queria ler o texto com você, e Marcos diz assim, no capítulo 34, do capítulo 6. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E é interessante esses 5 ensinamentos de Jesus, a profundidade deles e como Jesus ensinou. Eu queria deixar aqui 5 verdades, cinco ensinamentos profundos de Jesus para a vida daquele pessoal ali do primeiro século, aquela multidão que ele enxergava e que ele olhava para elas e viam elas de fato como ovelhas sem pastor. Jesus, ele está num período da história onde faz muito sentido
os pastores, as ovelhas, e ele usa muito a experiência prática para ensinar essas verdades, para falar dessas verdades para aquelas pessoas. E isso também para nós hoje será muito importante, de muita utilidade, se nós pudermos de fato abrir os nossos corações e deixar Deus falar conosco de uma maneira simples, tranquila e leve no nosso coração. Então, o primeiro ensinamento de Jesus, ele ensina que para aquelas pessoas que estavam oprimidas por Roma, que estavam oprimidas pela construção política, ele ensina que a salvação não vem do ser humano, não vem de um conceito humano ou de uma política humana. A salvação é algo que Jesus ensina para aquelas pessoas que estavam parecendo ovelhas sem pastor. Ele ensina que não é possível você esperar do ser humano uma salvação que cabe somente a Deus e que cabe somente a um Deus que está fora da realidade humana. Um Deus que pode, de fato, realizar essa salvação. Esse princípio é fundamental para aquele pessoal. Eles estão desesperados e estão esperando, de fato, um Messias, um Messias que pudesse, de fato, vir e libertá-los da opressão romana. E aparece Jesus no cenário, ensinando a eles a amar ao seu próximo, a andar uma milha a mais, a fazer coisas que eram totalmente contrárias àquilo que eles esperavam que fosse feito. Talvez esse seja um ótimo ensinamento para o nosso tempo. Muitos de nós, às vezes, ficamos esperando sobre coisas que, de fato, não vão causar grandes mudanças no nosso país ou no nosso mundo. Os conceitos políticos, eles estão tão acima de nós, meros cidadãos, estão tão acima de nós. Nós podemos até argumentar, as redes sociais têm mostrado que é possível que muitas pessoas possam argumentar de várias maneiras, mas de fato a gente não causa grandes mudanças. A grande mudança de fato ela acontece em nós. A grande mudança de fato, a grande salvação nesse contexto, ela vem de um Deus para dentro de nós, enquanto pessoa, enquanto persona. Enquanto pessoas que estão vivendo a nossa vida prática neste mundo, o grande ensinamento, a grande salvação, na verdade, está relacionada a nós e não a questões políticas que vão resolver os problemas e vão tornar isso tudo mais fácil e mais tranquilo para viver. Não, está falando de nós, a grande salvação que Jesus trouxe, o grande ensinamento para aquelas pessoas que estavam como se fossem ovelhas sem pastores. O primeiro grande ensinamento de Jesus que eu tiro dessa experiência é a salvação não pode ser um conceito da humanidade, ela vem de Deus para nós. O segundo ensinamento é que o homem precisa ser resgatado do seu interior e não do seu exterior. É engraçado, né? O pessoal estava sendo oprimido, como talvez nós estamos, oprimidos pelos poderes políticos e também pelas enfermidades e pelas dores e sofrimentos deste mundo. E nós sempre olhamos e brigamos e discutimos e buscamos soluções para as coisas que elas são exteriores a nós. Exteriores. É claro que o exterior afeta o interior, né? Não estou aqui questionando esse mérito de alguma maneira, mas eu estou dizendo que o ensinamento de Jesus era muito mais algo que estava dentro de nós do que algo que estava fora de nós. O que nós precisamos de fato ser resgatados é do nosso interior, como diria algumas pessoas, dos monstros que nos habitam. É das coisas que estão lá dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Coisas que são tão maiores e tão mais profundas, talvez, do que você simplesmente olhar para essa realidade fora de nós, as realidades de enfermidades, de brigas, de discussões políticas, de quem está certo, de quem está errado. Na verdade, o nosso maior problema está dentro de nós. Está no nosso egoísmo, está na nossa maneira de viver que não expressa Deus, está no nosso jeito de viver que não se importa, está no nosso jeito arrogante de sabedoria ou de conhecimento, está dentro de nós.
O apóstolo Paulo chega a dizer frases radicais como: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando do ser humano, esse ser humano que às vezes quer fazer o bem, mas não consegue, e o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. É muito interessante olhar que Jesus está querendo de fato nos resgatar do nosso interior. Então, olhe para dentro de você, analise a sua vida, perceba-se. Você vai perceber que muitas coisas que estão acontecendo, elas são muito mais frutos de um trabalho de Deus no seu interior do que no exterior. Cuide disso, preste atenção nisso. O terceiro mandamento de Jesus, ele vai falar que a pior morte é a morte como estado de vida. Eu acho muito interessante isso, e esse é um conceito cristão. A morte como um estado de vida. Adão, quando ele peca no jardim, lá no princípio de todas as coisas, para aquelas pessoas que são criacionistas e acreditam no processo da criação do ser humano por Deus e por todas as coisas, logo após Deus criar o ser humano, nós vemos que o ser humano se rebela contra Deus e ele se torna uma pessoa arrogante, dizendo que é possível viver sem que Deus esteja presente, é possível viver sem que a vida esteja presente. É interessante como o ser humano ele é. Ele se coloca nessa posição. É isso, na verdade, que o homem faz ali no princípio. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca no lugar da vida. Ele se coloca no centro de todas as coisas. Ele quer de verdade viver uma vida que ele não precisa de fato dar nenhum tipo de satisfação a Deus e a nada fora dele. Ou seja, o egoísmo toma conta dele, o egocentrismo toma conta dele. E lembrando, como diz C.S. Lewis, ele diz que o diabo, na verdade, a visão de diabo dele é de pequenos diabos, são seres humanos que se tornam egoístas ao extremo. Lembrando que a palavra diabo, ela vem da origem de um ego absoluto, né? Ele quer comer tudo e se tornar tudo só para ele, essa é a ideia. Então é interessante pensar que o homem ele tenta se tornar um pouco isso. Ele quer dizer: Deus, eu não preciso de você. Mas de fato o homem não morre imediatamente ao comer do fruto da desobediência, né? Ele não morre, ele se torna alguém separado da vida. Então o que Jesus veio ensinar é que a morte não é uma morte assim como a gente está pensando. Existem pessoas que estão aparentemente vivas, mas que estão mortas, estão separadas de Deus, estão distantes de Deus de uma maneira que não conseguem mais atingir isso, e talvez até mesmo na angústia da morte física possam encontrar a vida. É interessante nós olharmos para isso dessa maneira e pensar que Deus está tratando em meio a toda essa pandemia onde as pessoas estão horrorizadas com a morte, algumas pessoas estão encontrando a vida. É interessante a gente olhar também por esse prisma. Jesus ensinou isso. Esse é um ensinamento de Jesus para aquelas pessoas que pareciam sem pastor. Então, comece a prestar atenção. Um quarto princípio, um quarto ensino de Jesus muito interessante, Jesus ensina que a busca pela justiça, sem admitir um Deus revelado por Jesus, é algo assim que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nós queremos buscar uma justiça que ela seja pautada no humano. Enquanto seres humanos aqui na Terra, nós vamos sempre praticar injustiças. O reino de justiça e paz que nós esperamos em Cristo Jesus, claro, ele pode se expressar aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível que nós possamos fazer algumas coisas muito interessantes aqui, que já expressam a justiça de Cristo e do reino de Cristo, especialmente aquelas pessoas que já não estão sem pastores, que elas já têm uma consciência do que Jesus de fato estava fazendo ou estava ensinando. Pessoas que já têm um pouco de consciência das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Lembre-se que Jesus, quando ele tem essa expressão de que Jesus é a luz do mundo, não é que ele é uma lâmpada, não é que ele é um grande clarão. Na verdade, é um esclarecimento mental, é um esclarecimento da nossa mente enquanto pessoas que entendem um pouco daquilo que Deus quer para a nossa vida aqui na Terra, que já tem um pouco da consciência do que é ser um cristão e do que é, de fato, viver a partir do reino de Deus, o reino de paz e de justiça, onde nós podemos expressar isso de uma maneira muito, muito eficaz
a partir de uma cultura cristã, uma cultura de paz, uma cultura de amor ao próximo, uma cultura de respeito mútuo, uma cultura onde a paz é que é o árbitro entre nós e o nosso irmão. A paz é aquilo que reina em nosso coração e é através disso que nós, de fato, expressamos a nossa vida. Reino de Deus, entender que a justiça ela não é algo do humano, não pode ser algo do humano. Podemos buscar como se nós pudéssemos ser agentes de justiça. Nós não somos essas pessoas e por mais que nós queiramos fazer, e a pessoa dentre nós, cristãos, pastores ou qualquer outra coisa na terra, qualquer outro tipo de ser humano na terra, que possa de fato querer buscar algo que expresse de fato justiça verdadeira, nós ainda vamos falhar. Porque essa justiça ela só pode ser encontrada no Deus Pai, no Deus Pai de Jesus Cristo. Aquele Deus que é revelado por Jesus Cristo. Esse ensinamento é muito profundo. Jesus ele vem revelar Deus na terra. A Bíblia fala claramente disso, que Jesus é a manifestação do Deus invisível na terra. É Deus se tornando carne e habitando entre nós, para que seja isso muito mais profundo e mais do que habitando entre nós, é habitando dentro de nós. Essa transformação cristã é necessária em sua vida, é necessário de uma maneira muito profunda na sua vida, para que em momentos de angústia você possa encontrar alívio, em momentos de morte você possa encontrar vida. Então eu queria deixar esses 4 ensinamentos aqui. E ainda o 5º ensinamento, Jesus ensina que o maior problema das pessoas daquela época, que ele enxerga como pessoas que estavam vivendo sem pastor, é que o problema deles não era político, o problema deles era o pecado. E nesses tempos, assim, nesses últimos tempos, é muito difícil falar sobre pecado. Mas eu queria falar sobre pecado aqui não como ações éticas incorretas ou como ações, algumas práticas que cometemos, como mentir, roubar, né? Alguns mentem, outros roubam, mas de alguma maneira todos nós cometemos algum tipo de falha, de pecado. Eu não queria falar dessas falhas, desse pecado, mas o pecado como genealogia. O pecado como algo que o homem fez lá no início e que todos nós herdamos e que vivemos isso na nossa condição humana. Não pecado como prática, mas pecado como condição. Todos, a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e estavam separados de Deus. Eu queria que você tentasse entender isso como que todos pecaram e estavam separados da vida. Foi isso que o homem fez no início. Ele pecou quando ele disse que ele não precisava da vida, estava separado de Deus. E todo fruto do homem, da criação humana, que veio após Adão, veio com essa condição humana. E enquanto nós não admitimos isso, enquanto nós não colocamos isso diante de Deus confessar e possamos confessar o nosso pecado, enquanto nós não fazemos isso, de fato, nós estamos separados de Deus, estamos mortos. Estamos em estado de morte. Não é que nós estamos mortos, você está andando por aí, nós estamos andando por aí. Mas quando estamos sem Cristo, sem esse Deus revelado, quando estamos sem essa experiência de um Deus que busca aqueles que não podem de nenhuma maneira alcançar salvação, somente existe a possibilidade quando esse Deus resolve nos buscar, enquanto nós não admitirmos isso em nossa vida, nós estamos de fato mortos. E esse talvez seja nosso grande desafio, nos colocarmos numa posição de admitir um Deus que possa nos salvar. Salvar não dos conceitos políticos para que possamos ter uma vida super boa aqui na Terra e vivermos alegres e felizes e olharmos e falar, olha, agora sim, agora eu tenho dinheiro para viver bem, agora eu tenho um bom carro, agora eu tenho uma boa casa, agora eu tenho conforto. Não, na verdade é nós olharmos e falar assim, agora eu tenho Cristo Jesus. Eu tenho a possibilidade da eternidade. Agora eu tenho a possibilidade de viver uma vida eterna. O nosso maior problema, nunca, de maneira nenhuma, é político. É de alguma maneira de ordem humana. O nosso maior problema é estarmos numa condição de pecado. E se você está ainda vivendo dessa maneira, nessa noite, eu queria
dizer para você: há uma vida esperando por você em Cristo Jesus. Há uma vida que só pode ser alcançada por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Há um caminho que só em Jesus nós encontramos. Há uma verdade que somente em Cristo Jesus nós encontramos. E ele vai afirmar isso dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Então eu nessa noite queria dizer a você, com muita clareza no meu coração e na minha mente, com muita verdade naquilo que eu consigo entender da palavra de Deus, reconheça Jesus em sua vida, para que você possa de fato ter vida, vida abundante a partir de Cristo Jesus. Faça isso, sabe? Tenha um momento de adoração e de oração, dizendo: Jesus, eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero de fato reconhecê-lo como Salvador da minha vida. Eu quero de fato admitir que eu sou um homem, uma mulher, pecador, pecadora, e que de fato eu preciso mesmo da tua salvação. E que nos últimos tempos, ainda que esse mundo melhore, ainda que esse mundo entre por uma nova ordem, como a própria Bíblia mesmo afirma que um dia vai acontecer, uma nova ordem mundial que vai dominar sobre todo o mundo, que vai fazer as coisas serem excelentes e maravilhosas, e que as pessoas viverão tempos de muita abundância aqui na terra, que quase não haverá pobres e pessoas com dificuldades, e que as soluções mais incríveis acontecerão. Se você ainda estiver nessa condição humana de pecado, se eu ainda estiver nessa condição humana de pecado, esse é o meu maior problema. Continuará sendo o meu maior problema. Porque ainda que eu viva os melhores dias da minha vida aqui, ela não fará nenhum sentido se no final eu não tiver a esperança da eternidade no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e traga paz dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas que, acima de tudo, traga salvação ao seu coração, traga a eternidade para dentro da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a graça e a paz de Deus.